Existe um velho dilema de Epicuro, cerca de 200 anos antes de Cristo, que já dizia o seguinte: ou Deus é todo poderoso e não é todo amoroso, ou ele é todo amoroso e não é todo poderoso. Porque as duas atribuições não podem estarem em harmonia. Esses dois conceitos, eles não coexistem numa mesma dimensão. E aí os ateus se aproveitam desses conceitos aí para poder criticar, satanizar o cristianismo, blasfemar de Deus, especialmente nessas redes sociais, onde as pessoas pegam alguns posters e colocam nas redes do WhatsApp, essa plataforma, para falar que se Deus fosse todo poderoso e todo amoroso, logo ele não permitiria que as pessoas morressem de fome na África. Eles dão principalmente o exemplo da África, aquelas pessoas ali, os afrodescendentes, magrinhos e alguns morrendo de fome. São antigas fotos que eles pegam, fazem questão de ficar repostando. Acontece o seguinte, que Deus é sim todo poderoso e todo amoroso. Nós que cremos na palavra de Deus não temos dúvida em relação a isso. Só que para tratar de uma questão como essa, se faz necessário voltar um pouco atrás. Falar nisso, eu estou dando ré, né? Para estacionar aqui. É difícil encontrar um estacionamento. Voltar um pouco atrás, no dia de Noé, quando Deus fez uma aliança com Noé, depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé. E os termos daquela aliança, eles tinham que ser levados em consideração. Claro, Deus é fiel, né? Mas o Noé também tinha que fazer a parte dele. E o Noé representando a raça humana, especialmente a liderança, o governo humano. E Deus então diria o seguinte para Noé, que ele não ia destruir mais com água a terra, e o arco seria um sinal que ele não mais destruiria. Sempre que o arco viesse, ele traria a memória. Estabeleceria as estações necessárias para colheita, para plantações, etc. Para o bem-estar do homem, das civilizações e da natureza como um todo, o ecossistema, a flora, a fauna, etc. Mas o homem, por sua vez, tinha que fazer a sua parte. Governar de forma justa, coerente. Não podia permitir que as pessoas que assassinassem ficassem impunes, assassinassem de forma dolosa, teriam que pagar com a própria vida, ou seja, ali estava sendo estabelecida a pena capital, Deus dando esta liberdade ao próprio governo humano. É legítimo, é o que nós podemos ver ali. Só que os homens passaram a governar de forma egoísta, fora do propósito de Deus, sem a participação especial de Deus, influenciando de forma a trazer o melhor possível para as civilizações. Ao contrário do governo do Salomão que sucedeu o seu pai, o rei Davi, o governo de Salomão foram 40 anos bem sucedidos, sem guerra, sem conflito, sem violência.
Era isso que Deus queria para os governantes que governam seus países e nações. Mas os homens fizeram diferente. Aí o que é que acontece? Quando você vê esse povo morrendo aí, às vezes de fome, vítima da guerra, a injustiça social, não tem nada a ver com Deus. Não é uma questão de Deus ser todo poderoso e não ser todo amoroso, ou ser todo amoroso e não ser todo poderoso. O dilema do Epicuro, não tem nada a ver. Acontece é que Deus, segundo as Escrituras, está escrito o seguinte: os céus são os céus do Senhor, e a terra ele a deu aos filhos dos homens para governar. Mas os homens estão governando de forma injusta, perversa, hostil, e impõe esse sacrifício, muitas vezes seguido de morte. É o que acontece através das guerras, né? Acredito que um terço da humanidade passa fome e muitos estão morrendo aí. As epidemias, tudo isso vem como consequência das más administrações, das más gestões destas lideranças globais, enfim, cada um no seu respectivo país. E faz lembrar também que quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, Pilatos falou: eu tenho um poder de te dar vida ou de te soltar, ou seja, poder de vida e morte. Jesus falou: tu não terias se o Pai não tivesse autorizado lá do céu. Ou seja, os homens é que estão dando vida, entre aspas, né? Podemos dizer, em primeira instância, são os homens que estão dando vida ou matando. Agora, em última instância, Deus vai reagir, Deus vai tomar as devidas providências. Mas até então, o governo está nas mãos dos humanos. Até que venha o governo do anticristo, 7 anos de grande tribulação, e Deus vai permitir, porque os homens têm rejeitado dar crédito à verdade, amar a verdade, amar a vida, que é o princípio da ética, a vida como um todo, vegetal, animal, racional, sobretudo, e amar a Deus, que é a vida propriamente dita. Os homens têm se recusado. E assim nós estamos vivendo esses dias de confusão, de crises, e o ateísmo tem crescido, pegando essas pautas, esses conceitos aí, que são um tanto complexos e intrigantes, mas são para quem não conhece um pouco de Bíblia, que a Bíblia esclarece tudo isso. Deus deu livre-arbítrio aos homens, Deus colocou a terra para que os homens governassem, disse: sujeitai-a, e os homens estão governando, mas para os seus próprios fins, levando em consideração apenas os seus interesses. Não importa os meios, importa que eles cheguem aos seus fins. E a finalidade nós sabemos que é também, infelizmente, de redução populacional. Então eles pretendem com isso matar pobres, é o que tem acontecido, sacrificar velhos porque estão trazendo prejuízo para as previdências globais, mundiais, e por fim também em analfabetos, ignorantes porque não estão produzindo, e em última instância eles também estão sacrificando pessoas afrodescendentes, porque esses governantes, na sua maioria, são preconceituosos, e colocam a culpa no cristianismo, nos cristãos, naqueles que creem em Deus. E nós que cremos em Deus, a exemplo de Deus que não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer. Então fica aqui, não trata-se de uma responsabilidade de Deus ou em relação a essas mazelas que têm ocorrido sobre a terra, fome, peste, doenças, etc., imoralidade. Isso é consequência do livre-arbítrio do homem e também da forma como os homens têm governado no âmbito da política, da economia, da religião, infelizmente, e também da tecnologia. Mas nós vamos continuar abraçando Jesus pela fé, não vamos soltar ele, a exemplo de Jacó, nós não vamos soltar até que a nossa vitória final chegue, que é a esperança de um novo céu e de uma nova terra. Valério Ponte, aonde habita a justiça.